Deus carne. Quem foi Jesus? O que ele veio fazer? Como nós podemos ter certeza? Mais de 2000 anos depois, será que ainda podemos crer nele? Graças ao quarto evangelho, abra sua Bíblia lá. Graças ao quarto evangelho nós podemos ter certeza de quem Jesus foi e o que ele continua sendo. Podemos ser confrontados por ele através deste precioso testemunho e podemos receber a vida eterna por causa dele. Jesus foi alguém tão impressionante que não demoraria a surgir grupos fanáticos tentando defini-lo de acordo com imaginações humanas. Como se Jesus pudesse se amoldar a um pensamento humano próprio dos seres humanos. O último apóstolo vivo, o velho João, discípulo amado, estabelece por inspiração a verdadeira identidade do Filho do Homem. Deus, homem. Homem, Deus. Carne e divindade no mesmo ser, mas sem pecado. Amém? Como ele pôde fazer isto por nós? Como seu pai permitiu? Que amor é esse? João capítulo 1, versículos 1 a 14, é a abertura categórica deste livro e seu tema. O apóstolo e o Espírito Santo não nos julgaram incapazes de conceber e admitir quem Jesus é e o que ele veio fazer. João 1, 1 a 14. E a aplicação que eu já quero deixar para os irmãos é: eu quero te convidar a ler o Evangelho de João nessas semanas, amém? Daqui para frente. Eu quero te convidar a vir e ver Jesus com seus próprios olhos, através dos olhos de João. E que o fato de você saber quem Jesus é e o que ele veio fazer, mude o rumo da sua vida. Mude a maneira como você está vivendo. Mude o rumo do cristianismo de quem ainda precisa saber, de fato, quem é Jesus. Porque às vezes nós achamos que conhecemos Jesus. Mas será que nós o conhecemos mesmo? Então João nos dá a oportunidade de vir e ver com os nossos próprios olhos. Amém? O Senhor de cada um de nós, Ele quer nos ver mais comprometidos com a nossa fé nele. Amém? O Senhor quer que cada um de nós seja mais comprometido com aquilo que você crê sobre ele. Amém? João 1, versículos 1 a 5. Vamos ver a origem de Jesus explicada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Note bem, versículos 1 a 5, a origem de Jesus explicada. De onde ele veio? Versículos 1 a 5 responde.
como ele passou a existir? Versículos 1 a 5 responde se ele passou a existir ou se ele sempre existiu. Quem ele é? O que ele pode fazer? O que ele tem para oferecer? O apóstolo João começa respondendo. Amém? Respondendo. Os judeus pensavam no Logos. A sua versão em português é o verbo. No grego é Logos. Os judeus pensavam no Logos, ou no verbo, como o agente divino de toda a criação. Ou seja, quando Deus criou o mundo, disse, haja luz. Então a palavra de Deus tem poder criativo. Quando Deus emite a sua palavra, as coisas vêm a existir. Então o Logos, para os judeus, era o agente divino de toda a criação. Então Jesus é o poder criativo de Deus. Amém? Mas não só isso. Os gregos viam no Logos, ou no verbo, a forma de exprimir um regente do universo global, que sustenta e mantém todas as coisas que se possa existir. Então, usando esta palavra, Logos, ou verbo, para definir Cristo, o Espírito Santo conseguiu abarcar e sintetizar em todo o pensamento humano, oriental e ocidental, a grandeza de Jesus. Amém? Amém. Ele sempre rodeou o homem e sempre foi o que o homem busca sem saber. Amém? Mas, ao que tudo indica, quando você lê o Evangelho todo e corroborado pelo Novo Testamento, ao que tudo indica, João ultrapassou as suposições judaicas e gregas sobre o Logos. Há algo que ele quer dizer sobre o Logos, que o verbo, Jesus, é a perfeição do conhecimento divino pelo homem. Amém? A perfeição do conhecimento divino pelo homem vem de Jesus. Isso é a palavra. Isso é o Logos. Isto é o verbo. A perfeição do conhecimento divino vem dele. Então essa transmissão de informação era parte do próprio Deus. Deus se revela enviando uma parte sua para que nós possamos conhecê-lo. Então essa transmissão de informação por parte do próprio Deus era o próprio Deus. A revelação máxima do Criador para as suas criaturas. Então essa palavra viva enviada no momento histórico é tudo que nós precisamos. Jesus não está aqui fisicamente mais, nós sabemos. Mas os efeitos da sua encarnação são sentidos e serão sentidos até o fim. Amém? Então essa palavra viva enviada naquele momento histórico é tudo que nós precisamos. E é isso que João está dizendo. Agora é incrível, mas João praticamente nomeia Jesus como o Verbo. É o nome que ele está dando para Jesus. O Logos, o Verbo. João praticamente nomeia Jesus como o Verbo. Então nós temos que saber, ele é a voz de Deus para nós. Ele, Jesus, é a palavra. Ele é o discurso, a mensagem, a razão, a clareza, a lógica de todas as coisas de Deus. Você obtém em Cristo Jesus. Amém? E João qualifica o verbo. Ele diz que o verbo é eterno. E com redundância, no princípio era o verbo. Ele estava no princípio com Deus. Então ele qualifica o verbo como eterno, redundantemente. Ele diz que o verbo é divino. E o verbo era Deus.
Ele diz que o Verbo está em total harmonia com o Pai, em total harmonia com Yahvé. Ele estava com Deus. Amém? Ele estava voltado para Deus. E ele também qualifica o Verbo como todo-poderoso e ativo na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todo-poderoso e ativo na criação desde o princípio. Ele também qualifica o Verbo como doador de toda a vida. Vida física e espiritual. A vida estava nele. Amém? E ele qualifica o Verbo como luz dos homens. Luz dos homens. Guia para todas as raças. Amém? Agora o versículo 5. O versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O versículo 5 talvez você nunca tenha notado. Mas este quarto evangelho enfatiza o confronto. E nós estamos em confronto o tempo todo. O quarto evangelho enfatiza um confronto. Jesus veio para se confrontar com o mundo. Ele não veio aqui a passeio, como alguns pensam. Ele veio para confrontar-se com as trevas. Confrontar-se com este mundo. Amém? Jesus veio para se confrontar comigo. Jesus veio para se confrontar conosco. Ele não vai te agradar. Ele não vai deixar-nos viver numa mentira confortável. Quantas mentiras confortáveis tem por aí nas quais os homens querem viver? Quem quer que se oponha a Jesus nunca conseguirá conter o seu avanço. Amém? E qual é a aplicação? Explique aos outros quem é Jesus. Explique aos outros quem é o homem de Nazaré, Verbo. Explique aos outros o que isso significa. E vamos permitir que o Logos seja a nossa luz. Amém? Versículos 6 a 9, nós vemos aí um parêntese aberto pelo apóstolo João para falar sobre homens enviados por Deus. E eu vou te explicar porque eu estou falando homens no plural. Homens enviados por Deus. Versículos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Sabemos que é João Batista. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, até os homens enviados por Deus. Amém? Homens enviados por Deus. Este é um parêntese para enfatizar que Deus usou o testemunho de João Batista. E que o testemunho, que é a luz, era e sempre será mais importante que a testemunha, que era João Batista. Amém? O testemunho é mais importante que a testemunha. Porque o testemunho tem que ser perfeito e verdadeiro. Embora as testemunhas às vezes são imperfeitas. Então, o testemunho, que é a luz, que é o Verbo, sempre é e sempre será mais importante do que a testemunha, que era João Batista aqui no caso. Então, note bem. Quem está escrevendo este evangelho? Como é que é o nome dele? João.
E quem foi a primeira testemunha do Verbo e da luz? João. Então a primeira testemunha e a última testemunha chamavam João, que o nome significa a graça de Deus. Mas nem a primeira e nem a última testemunha eram a luz. Eram a luz. Contudo, o testemunho deles é verdadeiro, pois eram homens enviados por Deus. Amém? Então ainda precisamos do testemunho a quem Jesus se revelou de primeira mão. Precisamos confiar no testemunho de João Batista e precisamos confiar no testemunho do apóstolo João. São homens a quem Jesus se revelou em primeira mão. Deus quer ainda que creiamos através do testemunho do primeiro e do último João, que é este evangelho escrito. Amém? Então a verdadeira luz, porém, é que tira o homem da escuridão, da ignorância e do pecado. E o nome da luz é o Verbo. Amém? Homens enviados por Deus nunca falam de si, mas da luz. E qual que é a aplicação? Óbvio, mesmo que não sejamos nós as testemunhas oculares, nós podemos e devemos falar da verdadeira luz que dá direção aos homens. Amém? Você tem dado testemunho do Verbo? Você tem dado testemunho da luz que te iluminou e te ilumina cada dia? Eu espero que sim. Amém? O mundo ainda precisa desse testemunho também. Versículos 10 a 14, e vamos concluir. Nós temos aqui mais revelações sobre o homem e o Verbo. Diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então, versículos 10 a 14, mais revelações sobre o homem e sobre o Verbo. O apóstolo João, ele inicia com o conceito de verbo. Mas João saiu do conceito de verbo e foi para o conceito de luz. E agora ele volta a enfatizar o verbo e a sua relação com os homens, conosco. Ele não disse no versículo 10 de início como o verbo entrou no mundo. Mas ele dirá isto quando concluir o seu pensamento no versículo 14. E é este versículo que será o clímax da identificação de Jesus. Mais uma vez, é dito claramente que o Verbo Jesus fez o mundo. Amém? O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Então, mais uma vez é dito claramente que o Verbo Jesus fez o mundo. O seu poder atuou na criação, desde a criação. As pessoas foram criadas por ele. O mundo está cheio de pessoas. O mundo foi feito para pessoas habitarem, morarem aqui e viverem. Então, as pessoas foram criadas pelo Verbo.
As pessoas foram criadas por Ele, mas rejeitaram-no e ainda o rejeitam. Então, mais uma vez, o mundo foi confrontado, mas se perdeu pela recusa em conhecer. Muitas pessoas vão ser perdidas. Não é porque elas não podem conhecer, é porque elas simplesmente se recusam a conhecer. Você sabe disso. Então, mas isso é o resultado do confronto da luz com as trevas, do verbo com o mundo. E os versículos 12 e 13, talvez seja o seu favorito, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os versículos 12 e 13, João vai direto ao ponto. O que Jesus veio fazer? É isso que ele está dizendo. O que Jesus veio fazer? Jesus veio criar uma nova raça de humanos. Amém? Os filhos de Deus. E aqui eu estou olhando para alguns que já foram criados, novos seres humanos por Jesus. Os que estão receptivos a Jesus, como o verbo, como a razão, como a lógica de Deus para todas as coisas, como a voz de Deus e a palavra, a revelação, o conhecimento de Deus final. Os que estão receptivos a Jesus como o verbo se tornam filhos de Deus por um processo de geração espiritual. E o crer em Jesus, você já sabe que não é esse crer que as pessoas têm por aí. Hoje, na minha vinda de casa para cá, eu passei por centenas e milhares de pessoas que dizem crer em Jesus. Mas talvez elas não estão fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Embora digam que creiam. O crer em Jesus significa a entrega total à vontade de Deus. Amém? É uma transformação radical, capaz de gerar uma pessoa diferente daquela que o mundo conhece, capaz de gerar uma nova criatura. E a grande pergunta é: como Jesus conseguiu isso? Como Jesus conseguiu esta façanha de nos dar esta autoridade, de nos autorizar como filhos de Deus? Tá vendo? Quando João foi lá na OAB, passou no teste, ele recebeu carteirinha, ele pode advogar, ele está autorizado, ele recebeu esse poder, essa condição. E quando você conhece Jesus como verbo, quando você é receptivo a Ele como a palavra final de Deus, você também pode ser autorizado por Ele, amém? Como Jesus conseguiu essa façanha de nos autorizar como filhos de Deus? O versículo 14 é o que João irá nos provar neste quarto evangelho. Ele conseguiu a façanha dos versículos 12 e 13 pela sua encarnação. Amém? E o verbo se fez carne. Carne. Deus. Você sabe o que é carne? Deus se fez carne. E o verbo se fez carne. E vimos a sua glória. Deus se manifestou na carne de Jesus. E Ele veio como unigênito do Pai. Tem o Pai, tem o Filho, é o mesmo Deus, mas o Filho revela o Pai. Ele é o unigênito do Pai, cheio de graça e de
verdade. Como Deus, Ele veio dar graça. Como Verbo, Ele trouxe a verdade. Cheio de graça e verdade. Está vendo? Jesus conseguiu essa façanha porque o Verbo se fez carne. E é isso que João vai nos provar. Que Deus realmente se tornou um ser humano. Isso não é história. Isso não é ficção. Isso foi uma realidade. E isso muda tudo em nossos vidas. Então nós somos novamente, no versículo 14, confrontados com a verdade mais fascinante. Qual é? Deus carne. Verbo em pessoa. Os gregos nunca podiam imaginar isso. Verbo em pessoa. O Logos como gente. E o indivíduo, de fato. Então Deus amou tanto o homem que ele se fez um de nós. Amém? Isso é fato. Deus chegou mais perto do que podia da sua criação. Deus chegou mais perto de mim e mais perto de você. E qual que é a aplicação? Jesus, Ele veio nos dotar de perspectivas superiores. Você não quer aquele homem você não é aquele homem caído em Adão. Você é filho de Deus. Amém? Você tem uma posição, uma condição que o Deus carne te deu e dá a todos. Então Ele veio nos dotar de perspectivas superiores. E a pergunta é, sabendo disso, você, pense em você individualmente agora. Sabendo disso, você está vivendo à altura do que Jesus veio fazer? Você está vivendo como filho de Deus? Você está sendo como o Verbo em carne? As pessoas podem ver Deus também na sua vida? Você está vivendo à altura do que Jesus veio fazer? Agora que nós sabemos quem Ele é e o que veio realizar, nós devemos crer no seu nome. Amém? Amém. Crer no seu nome. Continue crendo. Mas continue tentando ver além do que você já viu em Jesus. Continue buscando mais. Sabe por quê? Porque Ele tem mais para nos dar. Ele não é só isso que nós conhecemos até o dia de hoje. Ele é muito, muito mais. Ele é Deus na carne. Conclusões e desafios. O quarto evangelho é um testemunho fidedigno de 2000 anos. Nenhuma revista na banca vai te dizer quem Jesus é de fato e o poder que Ele pode exercer na sua vida. Mas o evangelho de João, o quarto evangelho, é um testemunho fidedigno de 2000 anos e ele continua gerando fé através da revelação do Deus carne. Deus carne. Pense na profundidade do que isto significa para nós. O verbo que comunica Deus é Jesus. Amém? E nós precisamos crer que Ele desceu. Nós precisamos ver a sua glória. Precisamos experimentar a sua graça e jamais nos afastarmos da verdade. Um Deus carne, um Deus de carne e osso, era o máximo a esperar. E nós fomos surpreendidos.